O ano de 2026 tem tudo para ser um ano extremamente promissor no nosso mercado financeiro. No entanto, nós temos algumas nuances bem interessantes. O ano de 2025 foi um ano extremamente direcional, um ano atípico para a nossa bolsa, pelo menos nos últimos anos. Foi um ano muito direcional. Um ano altista, é bem verdade. Nossa bolsa teve uma alta bem impressionante em 2025 e não está demonstrando fraqueza em 2026. Por outro lado, nós temos patamares de taxa de juros extremamente altos. Hoje a nossa taxa de juros está em 15% ao ano. E outro ponto também, 2026 é um ano eleitoral, um ano de muita incerteza, um ano de muita volatilidade. Então, se eu já tenho uma carteira de ativos, se eu não tenho problemas em adquirir ativos, está na hora de eu começar a observar com mais carinho o mercado de opções. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. Claro que vai ter estratégias de opções, porque o nosso canal é focado, especializado nisso, mas aqui vai ter umas sacadas muito bacanas. Se você quer começar no mercado de opções, e saiba que você tem que passar pelo mercado de ações antes, não tem como fazer o contrário, não costuma ser uma receita muito boa. Ou se você já está no mercado de opções e quer ter aquela sacada, aquele insight, aquela virada de chave, acho que esse vídeo aqui é para você. O meu objetivo nesse vídeo, um dos primeiros vídeos de 2026, é traçar um plano com você em 6 passos para auxiliar e potencializar a sua rentabilidade. Você que está chegando no mercado de opções ou você que está no mercado de opções, mas não tem aquele plano claro. Então, eu defini 6 passos que eu tenho certeza que você vai gostar e que vão ajudar muito a potencializar os seus resultados nesse próximo ano tão promissor, mas um ano de incertezas, né? Então fica comigo porque hoje a gente vai fazer um mapa claro para você dominar o mercado de opções em 2026. Se você já é leão da nossa comunidade, já conhece o trabalho sério que a gente faz por aqui, já chega deixando aquele like na confiança, que é muito legal da sua parte. Se você não conhece o canal, se você caiu de paraquedas aqui, faremos um acordo, você não deixa o like, você assiste esse conteúdo até o final. Se ele agregar valor, se ele ampliar sua caixinha de ferramentas, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos aqui toda semana. Inclusive, nesse vídeo eu farei indicações de livros, vou deixar links disponíveis de outros vídeos que vão complementar o que eu vou falar aqui. Olha, vai ter muita sacada, não vale a pena você... Não coloca nem no 2.0, coloca devagar, vai anotando os detalhes. Vamos traçar de fato esse plano para fazer aquela virada de chave no mercado financeiro e no nosso operacional em 2026. Mas antes de traçar um plano efetivo, um plano de ação, né, que nós vamos tomar nesse ano, é importante que nós venhamos a contextualizar o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nos últimos meses com o nosso principal índice, o índice Bovespa. Então aqui na tela hoje nós temos o gráfico mensal do índice Bovespa. Nós estamos notando aqui uma claríssima alta, uma alta forte, inclusive faz muito tempo que nós não vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta consecutivo. E não somente isso, cada superação de máxima gerou uma nova sinalização de topo histórico aqui. Então foram 6 meses de topos históricos consequentes, né? Se é que eu posso assim falar. Então, nosso índice está forte, sim. Se nós formos observar, isso aconteceu desde janeiro de 2025. Nós tivemos uma alta no ano todo de 2025. Mas uma outra coisa importante também, que vale mencionar e que com certeza deixou a maior parte dos investidores nesse ano receosos, tanto é que em 2025 essa alta aqui foi principalmente por conta de capital estrangeiro, a pessoa física nem estava tanto na bolsa. E tem um motivo isso. Apesar dessa alta brutal, foi uma alta muito forte na nossa bolsa, realmente impressionante, mas afastou muito o investidor pessoa física justamente pelas taxas de juros altas, instabilidade política. Na prática, o mercado não está nem aí para a instabilidade política, mas a taxa de juro alta acaba sendo atrativa para outros investimentos mais seguros, como a própria renda fixa. E para a gente entender melhor isso, vamos dar uma olhadinha neste outro gráfico aqui. Aqui no site Investidor 10, nós temos um histórico da taxa de juros, da taxa Selic, desde 2018. Então, nós vínhamos num platô de 6,5%. Aqui em 2020, nós tivemos ali uma redução, um ciclo de cortes, né, da nossa taxa de juros. E depois, nós tivemos a elevação progressiva dela
até os 13,75% em 2022, onde depois ele teve um platô e começamos um ciclo de cortes. Aqui eu me recordo que a maior parte dos investidores estava muito otimista, porque quando começar o ciclo de cortes a bolsa vai decolar. Não foi o que aconteceu nesse período. Esse período aqui foi marcado por lateralização. Nós chegamos aqui no fundo do corte da taxa de juros. Notem que a taxa de juros nem chegou a ser reduzida de 2 dígitos, né? Nós chegamos em 10,5% e depois tivemos um aumento aqui gradativo. Isso se deve muito por conta dos gastos de governo, o pós-pandemia, enfim, né? Todos esses detalhes macro que nem vem ao caso hoje aqui. E hoje nós chegamos num platô, aqui nós chegamos numa estabilidade nos 15%. No entanto, há um consenso de mercado que, pelo menos na próxima reunião do Copom, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2026 e em breve, a próxima reunião de janeiro, é um consenso geral do mercado de que a taxa de juros será mantida, não será reduzida nem aumentada, pelo menos não é o que a gente tem nesse momento. E depois sim há uma expectativa de corte na taxa de juros. Você há de convir comigo que 15% ao ano é uma taxa extremamente atrativa. A nossa bolsa, num longo prazo, ela tende a perder para o CDI. Eu sei que tem papéis que batem o CDI e tal, mas eles são a exceção. Não é normal isso na nossa bolsa. A nossa bolsa bateu com folga o CDI esse ano, mas não é normal. Então, quando o investidor olha uma taxa de juros de 15% ao ano, ele pensa o seguinte: por que eu vou colocar o meu capital em risco na bolsa se eu posso ter 15% ao ano praticamente sem risco, um risco extremamente baixo? Então aqui entra algumas nuances, porque se eu fizer só isso, eu deixo de aproveitar uma alta como essa. Só que eu não tenho garantia que uma alta como essa vai continuar acontecendo. E se eu te contar que existem formas sim de você aproveitar a taxa de juros e aproveitar o movimento dos papéis da bolsa. Esse é um mercado fantástico de opções e a gente vai detalhar um pouco mais tudo o que pode acontecer. No entanto, se eu for começar no mercado de opções, e eu comecei dessa forma que eu vou dizer para vocês que é errada também, eu preciso ter um caminho correto a seguir. Aí entra o nosso primeiro passo do plano para você vencer com as opções no ano 2026. O primeiro passo é o alicerce. Como assim alicerce, nobre? Eu não posso operar no escuro, eu não posso andar sem ter um caminho correto a seguir. E por isso, eu preciso estudar, eu preciso aprender sobre análise gráfica, eu preciso entender as probabilidades de algo acontecer para que eu possa me posicionar. Eu vejo que um grande problema da maior parte dos operadores de opções é começar somente com as opções, não fazer um estudo paralelo de análise gráfica. Pensar que eu não preciso de análise gráfica se eu tenho estratégias boas. Pelo contrário, se eu consigo alinhar a análise gráfica com as estratégias robustas que a gente faz, eu tenho uma chance de vitória muito maior e um lucro bem mais potencializado, se é que eu posso assim dizer. E como eu posso iniciar na análise gráfica? Bom, existem várias formas. Hoje em dia na internet tem muito conteúdo bom, inclusive no YouTube. Aqui no canal tem conteúdo bom pra caramba. Toda terça-feira, inclusive, acontece uma live com o meu amigo Dario, onde ele ensina análise gráfica ali no detalhe, chamada Bússola do Mercado. Então vale a pena assistir. Toda terça-feira, às 19h30, tem essa live aqui e é muito bacana, tem muito material acerca disso. Uma outra forma é buscando literaturas adequadas. Eu recomendo fortemente para você que está começando na análise técnica, ou você já tem um conhecimento básico, intermediário, a dar uma olhadinha nesse livro aqui, ó, Análise Técnica do Mercado Financeiro, do John Murphy. É um livro barato, é um livro sensacional, é um dos meus livros de cabeceira e vale muito a pena. Você vai abrir os conceitos e começar a aprofundar eles. Ah, não, mas eu não queria aprofundar na análise. Cara, você tem que aprofundar. Ah, mas eu não gosto de ler e tal. Olha, se você não gosta muito de estudar, o mercado financeiro não é para você. Eu não conheço nenhum trader que é bom, que é consistente, que não gosta de estudar. Estudar é essencial em qualquer profissão e o mercado financeiro não é nada diferente disso. Ah, mas eu queria só uma renda extra. É, mas é renda. Tudo que envolve renda, entenda como se profissão fosse, mesmo que eu não passe o dia na frente da tela. Depois de ver o livro do John Murphy, que eu acho sensacional, recomendo fortemente que você veja ele. Um outro livro sensacional de um autor brasileiro é o livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do Flávio Lemos. Inclusive, esse livro aqui eu estou lendo nesse momento.
já li boa parte dele, mas é um livro sensacional. Esse livro foi uma recomendação do meu amigo Dario e outros traders porradas que eu conheço, então acho muito interessante. Você que já está no nível ali intermediário, começando a buscar o avançado, vale muito a pena ver esse livro. Inclusive, esse livro do Flávio Lemos é biografia oficial da APIMEC. Para quem não sabe, a APIMEC é quem autorregula, certifica várias profissões do mercado financeiro, dentre elas a principal, acredito ali, é dos analistas, né? O analista CNPI, ele é certificado pela APIMEC, então esse conteúdo é de extremo valor. Eu preciso ter uma bússola, eu preciso saber o caminho, eu não posso forçar, mas eu vou fazer uma venda coberta. Qual a melhor estratégia para ganhar de cara? As estratégias são fantásticas, só que cada uma tem um momento. E como eu vou descobrir esse momento? Entendendo as probabilidades que o preço é a meu favor. Então dá uma olhadinha nessa série do Dario, dá uma olhada nesses livros que eu comentei, não se restringe a eles, mas inicie com eles porque vale muito a pena e com certeza vão modificar a sua forma de ver o mercado. Mas, Nobre, eu sou holder, eu gosto de ser sócio de empresa. Cara, a análise técnica, ela vai te ajudar muito também. Mas eu gosto de ver balanço, não tem problema. Conhecimento não tem stop. Dá uma lida nesses 2 livros e depois vem aqui comentar. Comenta aqui no nosso vídeo o que você achou e o que mudou na sua perspectiva operacional. Porque se simplesmente eu montar uma estrutura e não ter uma noção, uma projeção de onde o papel está indo, eu vou tomar calor numa posição vendida, eu vou tomar calor numa posição comprada, não faz sentido nenhum. Não vale a pena. Ferramenta para dar lucro sempre é bem-vinda. Passamos pelo primeiro passo. Qual seria o segundo passo? Qual seria o passo 2? Bom, eu preciso ter um bom entendimento dos efeitos que as opções sofrem. Porque opções não são ações. Eu não posso comprar uma opção, né, para esse mês e ficar esperando simplesmente que o mercado suba. Se o mercado cair, eu seguro. Não, porque vale mais. Você não conhece algum amigo que compra uma ação, ela cai e fala, não, essa ação é para longo prazo, está tomando prejuízo, mas é para longo prazo. Mas ele sim, ele tem direito de esperar porque a ação é mais difícil dela virar pó, né? A não ser que a empresa venha à falência. Mas a opção não. A opção tem uma data de validade. Opções são seguros, propriamente ditos, e elas têm uma duração determinada. É bem verdade que eu posso fazer alguma coisa de position, de hold, em opções, e a gente vai mostrar, tem uma possibilidade nesse vídeo, mas opções têm algumas nuances, alguns detalhes importantes. Eu preciso entender que nas opções, elas têm valorização ou desvalorização com a direção de mercado, isso o pessoal chama de delta das gregas lá. Então, por exemplo, se eu compro uma call, o mercado sobe, eu vou ter uma valorização nela, teoricamente, se outros efeitos não afetarem. Se o mercado cair, eu vou ter uma desvalorização nela. Se eu compro uma put, o mercado cai, eu vou ter uma valorização nessa put. Se eu compro uma put e o mercado sobe, eu vou ter uma desvalorização a depender da volatilidade. Outro efeito extremamente importante, a volatilidade. Se as opções são seguro, naturalmente um seguro custa mais caro quando há mais incerteza, e volatilidade é incerteza. Eu tenho que saber medir essa volatilidade. Outra coisa importantíssima nas opções, o tempo. Se elas têm um tempo de vida e não acontecer nada do que eu esperava, eu vou sair no prejuízo. Se eu comprei uma opção e o mercado não se mexeu, ela vai perdendo valor até virar pó. Por outro lado, se eu vendi essa opção, isso é extremamente vantajoso para mim. Então eu preciso entender de fato os efeitos que as opções sofrem, sendo eles a taxa de juros, o tempo, a direção, a volatilidade. Então essas nuances parecem complicadas e não são tão complicadas assim. Inclusive eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz falando somente dessas nuances. Então já fica de lição de casa, ó, vai anotando, eu tenho que assistir esse vídeo aqui. Vai estar no card aqui e vai ser bem interessante. Assista com calma para você entender todos os efeitos das opções. Esses efeitos parecem ser coisas negativas, pelo contrário, nós podemos utilizá-los a nosso favor, coisa que nos ativos não tem. Ativo você comprou, você tem lucro ou prejuízo. Opções você tem um monte de integrações possíveis e combinações possíveis que farão toda a diferença no seu operacional. E uma outra fonte extremamente interessante para o nosso mercado, para você estudar os efeitos nas opções, como eles funcionam, até se aprofundar um pouco nas opções, é o livro Opções do Tradicional ao Exótico, do professor Lauro de Araújo Silva Neto. É um autor brasileiro, muito gente boa. Tive a oportunidade de conversar com ele já por mensagem, né? E é um livro fantástico. Recomendo muito a leitura desse livro também, para entendermos os efeitos, principalmente no quesito de volatilidade. É um material
extremamente completo sobre volatilidade. Eu vou pedir para o nosso editor também colocar a capa dele aqui ao lado para ficar mais fácil do pessoal visualizar. Então, recapitulando, primeiro passo, conhecer e estudar análise técnica, entender as probabilidades de determinado ativo tomar determinado rumo, determinada direção ou não tomar, né? Segundo passo, entender as nuances das opções. Cara, isso aqui, com um tempinho de estudo por dia, você pega e já faz sozinho, já faz sem nem pensar. Terceiro passo, entendimento dos riscos. Nós estamos falando de mercado financeiro, renda variável. Aqui há risco. Nas opções, eu posso tornar esses riscos menores ou maiores. Quando eu vou comprar uma opção, por exemplo, o risco daquela operação efetivamente é o valor que eu gastei na compra. Quando a gente aprofunda um pouco mais nas opções, a gente vê que não é bem assim. Já vi casos de amigos que compraram opções, o mercado foi a favor, essa opção ficou dentro do dinheiro, só que ele pensou, poxa, eu não vou estar na tela, não zerou. Então ele comprou uma call. O que é comprar uma call? É garantir o direito de comprar o papel. O papel subiu, ele não falou nada na corretora, chegou no vencimento, o que a corretora fez? Bom, essa call está valorizada, o camarada pagou para comprar o papel mais barato, ela foi lá e exerceu o direito dele. Então ele comprou o papel, às vezes não tinha nem o dinheiro na conta, ficou com o papel comprado lá, teve que zerar. Olha, isso aí até pode dar lucro, mas não é uma boa ideia, né? Eu tenho que entender os riscos. Então, na maior parte do tempo, o risco de uma opção comprada é o valor que eu investi nela, se eu não deixar ir para vencimento nessa situação, porque nesse caso vale muito mais a pena eu vender essa opção, né? Comprei ela, valorizou, eu vendo ela em vez de deixar exercer, até porque não faz sentido, né? Eu vou estar ganhando dinheiro. Só que eu tenho que entender os riscos. O lucro de uma opção comprada, ele pode ser um lucro absurdo. Você já deve ter visto propaganda aí na internet, 300, 1000% de lucro. Isso é possível porque você gasta um capital muito baixo. No entanto, isso não é o que acontece a maior parte do tempo. Inclusive, eu não posso alocar todo o meu capital numa operação comprada, direcional, porque eu tenho o risco de perder 100% daquele valor. Simplesmente se o mercado não se mexer ou se ele for contra. Eu não preciso nem que o mercado vá contra a minha posição para perder se eu estou comprado a seco. Basta ele não se mexer. E outra coisa, se eu comprei sem observar a volatilidade, é pior ainda, porque se eu comprei com a volatilidade alta, às vezes o papel foi a meu favor e a volatilidade caiu, eu perdi dinheiro. Inclusive, eu vou deixar no card também aqui um vídeo que eu falo completo ali sobre volatilidade, para você ter esse pleno entendimento também. Então, na prática mesmo, quando eu compro uma opção, é como se fosse um bilhete premiado. Se o mercado vier a favor, eu ganho muito, gastando muito pouco. Se ele vier contra, eu perco aquele valor investido. Você não gastaria todo o seu capital comprando bilhete de loteria, ou pelo menos você não deveria fazer isso, né? De fato, quando eu compro um bilhete de loteria, a probabilidade é mais baixa de vencer, né? Se eu comprar um bilhete de loteria, é bem baixa a probabilidade de eu ter o prêmio daquele bilhete. E a mesma coisa quando eu compro uma opção. Eu tenho que ter muita certeza da direção, porque se eu comprar uma opção, eu já começo tendo o desgaste do tempo. Então, quando eu compro uma opção, a probabilidade está menor de vitória daquela posição. Por outro lado, se comprando a probabilidade é menor, quando eu vendo uma opção, a probabilidade é maior. Só que pensa o seguinte, quando você contrata uma seguradora para o seguro do seu automóvel lá, se porventura o automóvel perdeu valor, bateu, foi roubado, a seguradora vai ter um prejuízo grande, porque ela vai ter que pagar para você o valor do automóvel. O seu risco na compra do seguro é somente o valor desembolsado ali anualmente que você pagou, mas é muito menor do que do seu automóvel. Porém, quem tem mais chance, quem fatura geralmente é a seguradora, porque normalmente as pessoas pagam o seguro, mas elas não querem se acidentar, né? Não vale muito a pena. Então, a maior parte dessas pessoas não se acidenta, a seguradora ganha dinheiro, porque ela tem o tempo a seu favor, né? Cada vez que você paga a parcela do seguro ali, a seguradora está ganhando dinheiro, e aí tá tudo certo, não deu acidente nem nada. Então, a probabilidade de quem vende o seguro vencer é maior, só que cada vez que dá errado, o problema pode ser muito pior. Então, quando eu for vender uma opção, se eu for vender uma call, se você está começando, tem um ativo. Eu vou até mostrar umas possibilidades ali hoje, nesse vídeo, de como você lucrar, ter essa remuneração vendendo a call, sem perder totalmente a direcionalidade do ativo, né? Porque quando você vende uma put, você tem que estar disposto a comprar aquele ativo. Se o mercado cair, você vai ter que comprar aquele ativo. Então, se eu posso comprar 1000 ações do Banco do Brasil, eu posso vender até
1.000 put. Ah, mas Nobre, eu queria dar uma alavancada maior, eu quero vender 2.000, 3.000. Não vale a pena, porque se o mercado vier contra, você não vai ter dinheiro para honrar, a corretora, que não é boba nem nada, ela vai lá e estopa você, você perdeu seu patrimônio. Não vale a pena. Então, eu tenho que ter um pleno entendimento de todos os riscos envolvidos nas opções, eu não posso extrapolar. O problema nas opções nunca é a estratégia, e sim o tamanho da mão das pessoas. A pessoa extrapola no risco, e aí as coisas podem dar muito errado. Isso é bem difícil de acontecer no mercado de ações comprado, né? Eu não consigo comprar mais ações do que eu posso pagar. Vendido, aí tem outra história, muda um pouquinho as coisas, mas eu tenho que ter sempre esse cuidado. Eu não posso extrapolar, não posso alocar todo o meu capital em compras a seco ou operações direcionais, e eu não posso vender mais do que eu posso arcar. Então, vou vender opções, vender o put, tenho dinheiro para honrar aquela compra do papel. Vender o call, tem a cobertura. Não, você está falando que você não opera descoberto na call? Cara, eu faço, mas isso é uma coisa para quem é mais avançado em determinados papéis, sabendo o manejo, sabendo seus pontos de stop bem determinados. Está começando? Tenha cobertura. Você não vai ter problema com isso. Então, passo 3 é o gerenciamento de risco. Eu vou até colocar aspas aqui, vou criar um passo 3.5 para a gente não mudar muito o contexto, que é o seguinte, são erros que você tem que evitar na hora que você for operar opções. Então, o primeiro erro é o tudo ou nada, alocar 100% do capital, então não faça isso. Um segundo erro que as pessoas ignoram muito é a liquidez. Eu já vi operadores grandes montando posições em opções de ativos que não tem tanta liquidez de opções e aí depois não conseguindo sair delas, ou saindo por um preço que não é tão adequado. Às vezes você vai conseguir sair, tem market maker, mas ele vai colocar o preço que é vantajoso para ele, não para você. Você montou uma estratégia que até está sendo vencedora, mas não está captando todo aquele lucro que você poderia, ou tendo dificuldade de sair da estratégia. E um outro erro desse campo minado seria eu não saber o que fazer. O mercado vem contra, eu não sei fazer o manejo, ou eu não determinei stop, eu não fiz plano nenhum. Toda vez que eu montar uma operação em opções, eu tenho que ter meu planejamento bem correto. Anota mesmo ali qual o meu ponto de stop, qual o meu ponto de manejo, qual manejo eu irei utilizar. Eu sei que manejo é um conteúdo mais avançado, mas naturalmente eu imagino que você não vai ficar no basicão somente. Você vai aprender o básico, vai ter resultado, e aí você vai evoluir. A gente não pode usar o básico como teto, a gente tem que usar o básico como degrau, né? Então, falta de planejamento é um problema. Eu tenho que saber os manejos, eu tenho que saber pontos de stop. Cara, isso aqui é fundamental em qualquer mercado. Quando você monta uma posição lá no swing trade ou no mini índice, você bota o stop lá, né? Então, por que nas opções eu não vou pensar um ponto? É bem verdade que eu não consigo deixar programado o stop, mas eu tenho que saber, ó, aqui o mercado virou, eu preciso stopar ou preciso iniciar meu manejo, né? Para quem está começando, o manejo até não vai ser o foco principal aqui, mas já fica pensando no ponto de stop. Nobre, se eu fiz uma venda coberta e o ativo subiu, cara, se ele subiu, você está lucrando. Então, você pode entregar o ativo e aguardar um novo momento oportuno para entrar nessa posição. Porque uma das maiores dores de cotovelo que eu já vi na vida é o camarada fez uma venda coberta, o papel subiu, ele ficou brigando, tentando evitar de entregar o papel voltou para caramba, ele está tendo prejuízo. Então, você entrega o papel no lucro, aguarda o momento adequado, entra novamente na posição num preço melhor que você tinha entrado antes. O mercado, nós obtemos lucros quando vendemos na alta e compramos na baixa, ou compramos na baixa e vendemos na alta. Qualquer coisa diferente disso não é lucro, tá, pessoal? Então vamos lá, nós passamos já pelo primeiro passo, que era ter uma bússola, análise técnica. O segundo passo, entender as nuances das opções. E o terceiro passo, olha a parte de gestão de riscos, né? Eu não me arrebentar nas opções, eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo. E qual seria o passo 4? Bom, o passo 4 é utilizar efetivamente as estratégias iniciais para renda. Como assim? Se eu tenho uma carteira de ativos que tem boa liquidez de opções, faz total sentido eu remunerar essa carteira. E se eu estou estruturando minha carteira, montando minha carteira, faz muito mais sentido eu vender put para comprar o meu papel do que efetivamente somente comprar o papel ao mercado. Ah, mas Nobre, eu quero entrar no papel nesse momento. Você pode vender uma put com metade do lote e comprar o papel com metade do lote. Se cair, você vai comprar o papel no preço que você queria, mas você ganhou um prêmiozinho. Se subir, você tem metade do lote comprado e a outra metade você ganha o prêmio na put, que vai ajudar a melhorar o seu preço médio do papel. Então, notem que essas estratégias somente com ativo é meio difícil, né? Você vai fazendo preço médio ali, mas notem que com as opções eu tenho sempre um plus.
sempre um mais a ganhar. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui no card também, aqui, desse lado aqui, um vídeo até aprimorando essa venda de put, então fica bem interessante de você dar uma olhadinha também. Nesse manual aqui vai ser completo, esse passo a passo é completo, inclusive com outras fontes para você consultar. E para não ficar só na teoria, eu vou dar uma demonstração aqui do que eu poderia fazer na venda de call para remunerar minha carteira ou na venda de put para adquirir novos ativos ou pelo menos ganhar aquele prêmio bacana. Mas não esquece de assistir o vídeo detalhado que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar inclusive um vídeo da venda coberta e um vídeo da venda de put, que vão ajudar muito nessa caminhada sua no mercado de derivativos. Aqui temos o gráfico mensal da Dona Vale, que disparou, né? Disparou nesse último ano aqui, metade do ano, 2025, ela disparou. Tomou rumo, rompeu até suas máximas históricas. Bom, se eu estou posicionado nesse papel, faz total sentido eu, primeiro, diminuir risco, porque há uma chance do papel voltar, e também remunerar essa carteira. Diminuir risco eu vou mostrar para vocês um pouco mais no final do vídeo. Mas remunerar a carteira já está na hora. Eu tenho que colocar dinheiro no bolso. E como eu posso fazer isso? De forma sucinta e didática e simples, aqui no Opilab, site dos nossos parceiros, eu vou colocar no vencimento aqui de fevereiro, vencimento de janeiro só tem os semanais. Vale não tem um prêmio tão alto no semanal, poderia bolar uma estratégia semanal, mas a venda simples eu não acho tão interessante. O papel está R$ 79,37. Digamos que eu tenha 1.000 papéis da Vale, digamos que eu tenha comprado 1.000 papéis da Vale já de outra data, que eu comprei lá na mínima, lá nos R$ 50. Olha que bacana, estou tendo um lucro muito bom agora, né? O papel está R$ 79, estou tendo um lucro, pô, está 79 mil aqui, por exemplo, se eu tenho 1.000 papéis. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá e vender uma opção levemente fora do dinheiro, uma call aqui, transformando numa venda coberta, onde eu vou receber R$ 2,04 por cada opção vendida. Notem o seguinte, que na alta eu vou travar a alta do papel para mim, mas eu vou ter esse prêmio de R$ 2,04. Se eu vendi 1.000, eu tenho R$ 2.000 aqui, que reduzem, inclusive, do meu preço médio, né? Se eu tinha pago 50, esses R$ 2 agora eu paguei quase R$ 48 aproximadamente. E na queda isso é bom para mim, porque se eu reduzir o meu preço médio, quer dizer que eu seguro mais uma queda. Se eu paguei 48 e o papel cair até 48, eu ainda estou lucrando. O ruim é que na alta aqui eu travei a alta. Se o papel continuar para cima, eu vou perder rentabilidade, porque eu tenho obrigação de entregar o papel no strike da opção vendida, nos R$ 79,90. Como eu posso resolver isso, mas ainda assim obter remuneração? Eu vou tirar o ativo aqui, só para a gente ver quanto entra. Se eu vendesse 1.000 opções, entraria R$ 2.000 aqui. Mas eu não preciso vender todo o lote que eu tenho. Eu tenho 1.000 ações da Vale, eu preciso vender 1.000 opções? Não. Eu não posso vender mais do que 1.000, daí eu vou estar descoberto. Mas eu posso vender metade do lote, posso vender 500. Vai entrar aqui R$ 1.000, esses R$ 1.000 eu coloco no bolso. E se eu já tenho papel comprado, lá naquele preço médio que a gente viu de 50, tá show de bola. Se o papel continuar subindo, olha o que acontece. Eu continuo acompanhando a alta. Na prática, o que acontece? Eu posso rolar as 500 que eu vendi, ou eu posso entregar metade do lote e acompanhar a alta no restante do lote. Mas, nobre, se subir, eu queria acompanhar a alta em todo o papel. Olha, você pode, eu vou dar uma alternativa para você depois, mas eu acho complicado você ficar posicionado no papel, pelo menos totalmente posicionado no papel, quando ele está acima de topo histórico, né? A não ser que você acredite muito na continuidade da alta, porque, olha só, imagina a dor de cotovelo se o papel despenca e volta lá para os R$ 50. Ah, nobre, mas isso não pode acontecer. Será que não pode? Há pouco tempo, a Vale também estava batendo máximas e voltou lá para os R$ 50 aproximadamente. Imagina estar com essa rentabilidade e não realizar, porque quando eu faço essa venda coberta é como se eu estivesse realizando parte do meu lote. E qual que é o importante? É eu vender na alta e comprar na baixa. Se porventura realizar pelo menos parte do meu lote aqui, através da venda coberta, botando dinheiro no bolso, quando o papel voltar, eu faço nova compra. Ah, nobre, mas não vai voltar. Ah, meu camarada, todo mundo pensava que não ia voltar aqui, todo mundo pensava que não ia voltar aqui, todo mundo pensava que não ia voltar aqui. O fato é, vai voltar, não sei quando, não sei por onde, mas alguma correção vai ter. A gente não sabe quando. Por isso, é importante eu estar blindado aqui. Eu tenho que, pelo menos,
me desfazer de uma parte do lote, não todo ele, ou se não, eu ganhar pelo menos uma graninha para isso. Então eu posso fazer uma venda de metade do meu lote aqui em opções de compra, vendendo o call ali de metade do lote. Se cair, pelo menos aquele prêmio eu coloquei no bolso. É uma forma de remunerar a minha carteira. Então, se eu tenho ativos, eu tenho que remunerar. Só que eu sei que o ensinado normal, a gente vê, eu tenho 1.000 ações, eu faço venda de 1.000 call, não precisa. Posso vender 500 call, 600, eu só não posso vender mais do que a quantidade que eu tenho de ações. Mas enquanto eu estou vendendo menos, está entrando grana. Eu não posso ficar esperando o mercado. Cara, se você acha que vai para cima o mercado, tem uma outra estratégia que eu vou mostrar para você no final. Outra coisa, quando eu vou comprar ações, eu vou procurar ações descontadas, ninguém vai ficar comprando o topo histórico, mas eu posso fazer uma outra sacada também. Imaginamos que eu queira comprar o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Vou botar aqui no gráfico diário. Ele toma uma porrada, é um dos poucos papéis bons do mercado, lembrando que não é recomendação que eu estou falando aqui, mas é um dos poucos papéis realmente bons do mercado que está com um bom desconto, né? Hoje está custando R$ 21,37. Imaginando que eu queira comprar o papel, eu posso simplesmente ir lá e comprar 1.000 papéis a mercado. Posso comprar a mercado e aí eu garanto a valorização dele, os dividendos, enfim, né? Só que eu poderia, em vez de fazer isso, eu poderia fazer o seguinte, se eu pagaria R$ 21,32 o papel, em vez de comprar ele a mercado, eu posso ir lá e vender uma put aqui no strike aproximado, né? R$ 21,32. Vou vender uma put aqui dos R$ 21,40. Vou aqui na série de fevereiro, faltam 25 dias, e vendo essa put aqui, ó, R$ 21,24. Então, se o papel estiver abaixo de R$ 21,24, eu tenho obrigação de comprar o papel nesse valor, mas eu já ia pagar R$ 21,32. Só que, na verdade, eu não estou pagando R$ 21,24 nesses 1.000 papéis que eu estou dando de exemplo. Para vender essa put, eu recebi 50 centavos. Então, esses 50 centavos descontam do meu preço médio. É a mesma coisa que eu estou pagando aproximadamente R$ 20,74. Aquele desconto como se fosse uma taxinha. Mas pensa o seguinte, você não pagaria R$ 20,74 no Banco do Brasil? Vamos dar uma olhada no gráfico de novo. R$ 20 é aproximadamente aqui nessa região de fundo aqui. Eu pago R$ 20 no Banco do Brasil aí, você paga? O que você acha? É um bom preço? Então, em vez de simplesmente comprar o papel, eu posso vender essa put. É bem verdade que o lucro máximo da put é o prêmio que eu recebi, esses 50 centavos, esses R$ 500 nesse exemplo. Tanto é que se eu for ver o gráfico de payoff, é isso, né? Na alta é aquele dinheiro que eu recebi. Na queda eu tenho prejuízo abaixo dos R$ 20,74 aproximadamente, que é o preço que eu paguei no papel, é o preço médio que eu terei no papel. Daí pode vir a seguinte dúvida, nobre, mas se o papel continuar subindo eu perco essa valorização. Bom, é verdade. Se você acredita muito forte numa alta, você não precisa vender 1.000 put. Né? Eu queria comprar 1.000 papéis, lembrando que eu tenho que ter a garantia. Então eu faço o seguinte, eu quero comprar 1.000 papéis e acredito numa alta, eu posso vender 500 put e comprar o restante aqui, 500 papéis. Só que o gráfico dá mais ou menos da compra do papel. Qual a diferença aqui? Se o papel subir, eu estou ganhando a valorização sobre 500 papéis e mais o prêmio da put. Se o papel cair, eu vou comprar o restante do lote, né? Então eu comprei 500, vou comprar mais 500, só que para fazer isso eu recebi uma graninha aqui, né? R$ 249, que vão descontar do meu preço médio, né? Do meu preço médio. Então nota que o meu preço médio aqui vai ficar aproximadamente R$ 21. Ele fica melhor do que o preço comprado a mercado e eu ganho valorização aqui, né? E qual que é a sacada também que eu posso fazer? Bom, o papel está R$ 21,37. A tendência também é feia, perdendo um pouco de força aqui. Se eu acredito que o papel está num preço bom, eu posso comprar parte do lote aqui, posso esperar ele cair mais um pouco, comprar mais parte do lote, posso esperar cair mais um pouquinho e comprar. Posso fazer isso, não posso? Então eu posso fazer essa divisão também em venda de put, em vez de comprar o papel está aqui nessa posição, eu acredito que é um bom preço, vendo uma parte do lote de put. O papel caiu mais um pouco, vendo o restante do lote de put. Digamos que eu queira comprar 1.000 papéis, vou vender 1.000 puts. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vender 500 aqui, o papel caiu mais um pouco, vendo mais 500, e assim por diante, né? Mas, nobre, nesse caso eu não acompanho a alta do papel. Eu vou mostrar para você nesse vídeo ainda possibilidades para você continuar acompanhando a alta do papel, mesmo fazendo dessa forma. Nesse passo 4, eu estou falando de estratégias básicas de renda, né? A venda coberta, a venda de put. Quer dizer que eu não posso montar posições direcionais, eu não posso fazer uma compra de call a seco, eu não posso fazer uma trava de alta ou uma trava de baixa. Você pode também, e é muito interessante, mas esse daí é um potencializador. Não é a estratégia para remunerar a carteira. A gente vai ver que a gente vai utilizar ela sim, mas
não é nesse passo. Então, o passo 4 é a rentabilização da nossa carteira. Dito isso, vamos para o passo 5. Qual seria o passo 5? Bom, o passo 5 vai ser um pouquinho mais avançado, mas se você acompanhou esse conteúdo até aqui, você já está pronto para ele. É o seguinte, no início do vídeo eu falei que a nossa bolsa teve uma alta relevante, mas que nossas taxas de juros estão altas. A taxa de juros alta é uma rentabilidade fácil, é uma rentabilidade interessante para mim. Então é muito importante também que eu possa aproveitar essa taxa de juros alta, principalmente se eu tenho papéis que já estão num bom lucro e eu aceito me desfazer deles ou otimizar pelo menos essa valorização. E do que eu estou falando? Vamos dar uma olhadinha novamente no gráfico da Vale. É bem verdade que a Vale está na máxima histórica, vai mudar de tendência, vai cair? Não sei na verdade. Toda tendência é tendência até que mude, mas ela está bem inclinada aqui, é uma grande chance que haja uma correção. O que seria bacana e o que eu poderia fazer para continuar acompanhando a alta, mas ainda garantir uma rentabilidade da taxa de juros, que está alta também. Para ficar mais claro isso, eu vou colocar numa tabela de Excel com link RTD para a gente ter noção de preço, efetivamente, do que está acontecendo aqui. A Vale está custando R$ 79,37. Isso significa que se eu tenho 1.000 ações da Vale, eu tenho R$ 79 mil no game. R$ 79 mil no jogo, eu estou no mercado lá. Imagina se a Vale volta para R$ 50. Se ela volta para R$ 50, o que vai acontecer? Bom, o meu prejuízo ou pelo menos eu vou deixar de lucrar, 79 menos 50, R$ 29 eu estou deixando na mesa. E como eu posso me proteger disso, garantir uma boa rentabilidade no CDI, sem deixar de acompanhar a alta da Vale? Eu posso fazer o seguinte, eu posso ir no mercado de opções, né? Eu vou lá e faço o seguinte, eu vou lá e compro a mesma quantidade de opções que eu tinha de Vale, só que opções longas. Como assim, nobre? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho o strike da opção, aqui eu tenho a opção propriamente dita, aqui eu tenho a quantidade de opções, aqui eu tenho o prêmio da opção, né, o quanto ela vale nesse momento, aqui eu tenho o total, que seria o prêmio vezes a quantidade, aqui eu tenho o vencimento e os dias úteis até esse vencimento, né? Só para a gente colocar aqui uma legenda, né? Então, notem que eu estou vendo uma call com vencimento em dezembro de 2026. Ela tem 1 ano de vida. E nota que essa call é do strike R$ 66,43. A Vale está R$ 79. Então, eu estou pagando pelo direito de comprar a Vale por R$ 66,46. O custo disso é R$ 19,50. Então, eu vou lá e faço o seguinte, eu compro 1.000 opções dessas e vendo todas as minhas 1.000 ações. Quando eu vender as minhas 1.000 ações, o que vai acontecer? Eu vou receber 79.300, que é o valor que ela está valendo hoje, e vou gastar para comprar essa opção aqui. Então, vou gastar aqui R$ 19,50, que vezes 1.000, vezes 1.000, eu vou estar gastando aqui R$ 19.500. Isso me deixa em caixa o valor restante, né? Qual seria o valor restante? 79.000 menos os 19.500. Me sobram ali R$ 59.870, quase R$ 60 mil. Essa grana aqui eu coloco na renda fixa, rendendo a taxa de juros atual de 15% ao ano. Então, aqui eu estou ganhando a taxa de juros. Se o papel subir, eu ganho a valorização dessa call aqui. E uma coisa importante é que imagina que o papel está a R$ 50. O papel caiu e foi para R$ 50. O que aconteceria na ação? Bom, a ação eu estaria perdendo R$ 29, 29 mil nesse exemplo. E na opção que eu comprei, eu estou perdendo R$ 19,50, porque esse é meu risco máximo, então eu estou perdendo R$ 19.500. Só que tem um detalhe aqui, se o papel foi para R$ 50, lembra do meu caixa? Os quase 60 mil que estavam lá na renda fixa? Então eu tenho poder de comprar 1.000 ações. Eu não perdi o meu número de ações, eu perdi rentabilidade aqui. Se o papel subir, essa opção valoriza. Se ele cair, o meu risco é limitado. Eu posso comprar ações, inclusive eu vou comprar mais de 1.000, se o papel for a R$ 50, né? Eu delimitei o meu risco nessa posição. Inclusive, a depender do tempo que isso acontece, eu estou com mais capital aqui, porque foi rendendo ali
na renda fixa. Isso é uma possibilidade muito inteligente. Um outro ponto é que essa minha opção longa comprada dentro do dinheiro também me dá direito de vender opções curtas mais perto da linha do dinheiro. É bem verdade que eu não vou deixar levar para exercício, mas eu posso fazer sim essa venda sem uma chamada de margem ou sem uma chamada considerável, né? No caso, se for uma opção europeia comprada, mas não muda muito não, na verdade. Ou eu posso aproveitar somente a rentabilidade, ou eu posso fazer aquela sacada que a gente viu no passo anterior, de vender somente parte do lote. É bem verdade que na alta eu não vou deixar exercer, eu vou vender a comprada e comprar a vendida, mas eu vou fazer isso com lucro. Vamos dar uma olhadinha no payoff para que a gente possa entender melhor essa possibilidade. Então aqui em Vale, no nosso os parceiros do Opilab, vou procurar o vencimento de dezembro de 2026, mais ou menos um ano à frente, e vou comprar uma opção naquele strike que a gente tinha verificado no 6646, né? Notem que teve aqui bastante volume de negócio, volume financeiro, então tem liquidez essa opção. Paguei R$19,50. Vamos dar uma olhadinha no payoff da estrutura para ver o que acontece, né? Na alta, eu ganho toda a alta do papel e na queda o meu risco é limitado ao valor que eu paguei. Essa linha azul aqui é se a alta fosse hoje. Então, se a alta fosse hoje, tem valor extrínseco, eu estou pagando valor extrínseco aqui, é importante deixar bem claro isso, mas se subir, eu tenho lucratividade já imediata. Se demorar para subir, eu preciso que o papel suba um pouco mais para ter essa rentabilidade, mas o meu risco está muito controlado. Da mesma forma, eu posso fazer a minha remuneração de carteira aqui. Eu posso também. De que maneira? Eu posso ir lá no ativo, aliás, eu posso ir lá nas opções do ativo, né? Vou na série de vencimento em fevereiro e vendo aquela mesma opção que eu tinha vendido na venda coberta, só que agora eu troquei, estou usando a cobertura da opção longa, recebendo R$ 2,04. Eu posso vender a mesma quantidade de longas, notem que na alta agora eu travei o meu lucro, né? Na alta eu travei meu lucro, é bem verdade que eu vou ter que desmontar a posição, eu não posso levar para exercício, e na queda o meu risco está controlado. Na prática também reduz meu preço médio, porque eu entrei recebendo naquelas opções vendidas, né? Tá, Nobre, mas eu quero acompanhar a alta, que nem a gente fez antes na venda coberta. Tranquilo. Eu posso vender somente metade do lote, vendo 500. Entra R$1.000 aqui para eu começar a remunerar. Se o papel subir, eu acompanho essa rentabilidade do papel com metade do lote e desmonto a outra metade. Aqui eu não posso levar para exercício. Então, eu vendo opção longa e compro a quantidade de opções vendidas curtas aqui, mas notem que eu também acompanho a alta nesse caso aqui de forma muito mais controlada. Tudo isso mais o ganho daqueles quase R$60 mil que eu coloquei no CDI. Então está rendendo 1% ao mês, mais ou menos, R$500 aproximadamente, 500 e poucos reais, mais a rentabilidade das opções que eu estou vendendo ali, mais a direção do papel, se eu fiz com metade do lote, com menor exposição. Porque se cair agora, o meu risco são 19 mil e poucos reais. E conforme eu for vendendo a opção curta, esse risco vai diminuindo, porque o preço médio vai diminuindo. Nota nas opções que, como a gente tem possibilidade, como a gente pode alinhar muitos fatores, muitas estratégias para as coisas irem melhorando. E olha que esse vídeo é um vídeo mais básico, a gente nem está mostrando estratégias mais robustas aqui. Então esse foi o nosso passo 5, eu usar estratégias com opções longas, reduzindo o meu risco, utilizando o CDI também para ganhar uma graninha e até remunerando. E vamos para o nosso último passo, o passo 6, que consiste na potencialização do que eu recebi nos passos anteriores. Porque nos passos anteriores eu sempre pegava ali algum crédito, seja na venda coberta ou na venda coberta do homem pobre, que é assim que se chama quando eu tenho uma opção longa e vendo curtas, eu pego parte desse crédito, 10%, 30%, e alavanco, uso o dinheiro do mercado para ganhar grana a mais. Porque se eu perder, eu estou perdendo dinheiro do mercado, não saiu do meu bolso. Se eu ganhar, eu vou potencializar o meu lucro. Como assim, Nobre? Para entender melhor, vamos do princípio, né? Eu fui lá e comprei uma opção longa, eu vendi as minhas ações, né? E troquei por opções longas. Vou lá em dezembro de 2026. Então, eu pego a opção do 66 e 46, que eu tinha visto antes, que tinha bastante negócio aqui, e vendi opções curtas para remunerar, né? Fui lá na série B, vencimento aqui de fevereiro, deixa eu colocar no fevereiro mais curto, né? Vencimento de fevereiro, e vendi lá metade, eu vendi 500 do strike 79,90. Então, eu vendi 500 desse cara aqui. Recebi aqui nessa venda
R$ 1.020. Eu vou pegar 30% desse crédito, então dos 1.020, vou pegar R$ 300. Me sobram 720 que eu usei para remunerar, tá lá, tô colocando no caixa, beleza. Pego R$ 300 dessa posição e faço o seguinte, vou montar travas de alta, comprando uma call de strike 82,40 e vendendo uma call do strike 84,40, uma distância de R$ 2 aqui. Nota que cada posição dessas custa 39 centavos. Eu quero gastar R$ 300, 30% do que eu já recebi do mercado de crédito. Vou lá e compro 700 e vendo aqui 700. Então, eu gastei R$ 274, nem cheguei a gastar os R$ 300 lá, dos 30% do valor que eu recebi do crédito. O que vai acontecer aqui? Bom, se o mercado cair, eu perco esses R$ 274, mas meus 700 e poucos estão lá, que já recebi do mercado. Se o mercado subir, né, aqui lembra da análise gráfica, fazer toda uma leitura, mas se ele subir, eu saio dessa posição com R$ 2 vezes o valor total. Eu saio com R$ 1.400. Aqui ele está mostrando 1.124 porque ele está descontando quanto eu paguei. Basicamente, eu transformo 274 em 1.400. Então, em vez de ganhar um prêmio inicial de R$ 1.020, aqui eu vou estar colocando os 700 e poucos que sobraram, peguei cerca de 300, 274, transformo mais em 1.400. Aqui eu vou ter um lucro dobrado, né? Em vez de ganhar 1.000, eu vou ganhar aproximadamente 2.100, se der certo. Se não der certo, eu fico com 700 e pouco lá, devolvo um pouquinho da grana que eu tirei do mercado e não do meu bolso. Essa estratégia trava de alta, ela tem um viés altista. Eu poderia também fazer uma trava de baixa com put, viés baixista, com essa grana que eu peguei, os 30% que eu peguei de crédito. O mais importante aqui é se eu acertar, eu ganho muito mais. Se eu errar, eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, eu estou pegando dinheiro do mercado para potencializar a estratégia. Então, eu devolvo parte do dinheiro do mercado. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre essas travas de débito, eu também vou deixar um vídeo aqui no card. Todos os vídeos que eu falei eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você olhar com calma, revisar. É bem bacana, é um conteúdo que com certeza vai ajudar vocês. Então, o passo 6 foi a potencialização utilizando o crédito que eu já tinha recebido em outras estratégias. Então, vamos recapitular. O passo 1 foi o alicerce ali, análise técnica. O passo 2, entender o efeito das opções, como elas funcionam. O passo 3 foi eu entender risco. Por que que tem risco? Isso é renda variável, a gente não está prometendo milagre, não existe isso. O passo 4, as estratégias básicas para eu buscar renda, elas são essenciais para o meu primeiro start, aquele lucro, botar dinheiro no bolso, que é o que a gente quer. O passo 5, garantir a rentabilidade do CDI, diminuir a minha exposição, o meu risco, usando as opções longas. E o passo 6, a potencialização do crédito. Nós temos 6 passos aqui que, se você se dedicar e seguir à risca, 2026 tem tudo para ser um ano fantástico. Não somente na sua vida, mas também na sua carteira. E se você quiser potencializar essas operações de forma mais robusta, aprender hedges e manejos, aprender alavancagem limpa, que aí é outra história também, nos próximos dias eu farei um curso totalmente gratuito com 4 aulas. Então fique atento, a gente vai estar divulgando, aguardo você lá conosco. Me diz uma coisa, o que você achou desse nosso plano de 6 passos para colocar dinheiro no bolso em 2026. Eu fiz com todo carinho, acredito que vai ajudar bastante, principalmente para quem está começando no mercado de opções, mas eu tenho certeza que quem já está operando opções pegou várias sacadas. Agora lembra daquele nosso acordo? Se esse conteúdo foi útil, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente coloca toda semana por aqui. No mais, muito obrigado por sua audiência até aqui, excelentes trades e até o próximo vídeo.